levar conhecimento, né? Lógico, Nós também estamos nesse ramo de transporte, de pegar e buscar e levar o conhecimento para campus. Lógico. E hoje está aqui junto contigo, conhecendo, que bom, um prazer. Né? Tanto a estrutura, né? E principalmente a abrangência que tem. Legal. E principalmente para levar dentro das pessoas que nós conhecemos aqui hoje, ter esse registro hoje contigo. Sem sombra de dúvida, é um prazer recebê-los aqui. Projeto. CETICESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. A gente representa 21 mil empresas transportadoras em 50 municípios da grande região metropolitana de São Paulo até Jundiaí. Como eu estava comentando, o CETICESP foi fundado em 26 de janeiro de 1936, foi a segunda entidade a ser fundada no Brasil. A primeira foi no Rio de Janeiro e na sequência o CETICESP aqui em São Paulo. Dentre todos os amigos que a gente encontrou e conheceu, alguns conhecendo hoje, outros que a gente já conhecia e reencontramos hoje aqui em São Paulo, na sede do CETICESP, né, para o Prêmio do Transporte, um que eu achei interessante de apresentar aos amigos lá de campus foi o Taiguara, que é presidente do CETICESP, vai concorrer à reeleição, uma unanimidade no CETICESP pelo trabalho que vem fazendo. Eu queria que eles contassem um pouquinho para a gente do trabalho à frente dessa entidade, que tem extrema importância para os transportadores. Os transportadores, principalmente no modal rodoviário, deixaram mais do que clara a sua importância para o Brasil com a passada greve dos caminhoneiros. Ficou claro para todo mundo no Brasil que não podemos viver sem transporte, e fica claro nos discursos, inclusive do presidente da Braspress, de que não se trata simplesmente de transporte, se trata de atender o desejo e a necessidade das pessoas, de forma cada vez mais rápida, com menor custo, e atingindo cada vez mais pessoas em lugares cada vez mais distantes. Então, conversa com Isso é verdade, o setor do transporte rodoviário de cargas, eu digo que o transporte, na verdade, ele é o que fomenta o desenvolvimento da economia, mas é o que fomenta também a necessidade de desenvolvimento da vida como um todo. Né? Tudo que é feito da nossa vida passa em um determinado momento pelo transporte rodoviário de cargas. O setor transporte rodoviário de cargas é o grande responsável das operações na primeira milha, às vezes e na grande maioria de pequenas e médias distâncias, com algumas viagens para longa distância, e o grande responsável também na última milha. Mas é o responsável pela integração de todos os outros modais. O trem não vai até o avião não vai até o navio. Então o transporte rodoviário de cargas também é responsável pela interligação de todos os outros modais. Por isso, da importância dele não só para o país. A gente tem um velho discurso no país em dizer que o país escolheu um modelo de transporte rodoviário, um modelo de logística, na verdade, concentrado no rodoviarismo. Isso não é uma verdade só no Brasil, isso é uma realidade no mundo todo. Essa é uma realidade no Japão, onde 95% da produção japonesa é escoada pelo modal rodoviário. É uma realidade na Europa, onde 75% é escoado pelo modal rodoviário da Europa. É uma realidade dos Estados Unidos, onde 35% da produção é escoada pelo rodoviário. No caso do Brasil, 62% de tudo que é produzido é escoado aí pelo modal rodoviário. Então, na verdade, ele é a essência para a vida, ele é a essência para a produção, e ele, sem sombra de dúvida, tem uma relevância muito grande para o desenvolvimento econômico de qualquer país, porque não basta produzir com eficiência se você não consegue entregar. E tá agora, assim, o Brasil, os estados e os municípios oferecem, às vezes, dificuldades maiores à questão do transporte. Uma delas, que nós vimos conversando no caminho para cá, inclusive, é a questão do preço de combustível. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o combustível é bem mais caro que no estado de São Paulo e nos outros estados do Brasil. Uma outra questão que aflige bastante o estado do Rio para os transportadores é o roubo de cargas. O roubo de cargas esteve nas manchetes agora há pouco tempo, e traz custos e inviabiliza, de certa forma, algumas empresas de estar entregando, transportando no estado do Rio de Janeiro. E no final isso encarece para o consumidor, que é o destinatário final de todos esses produtos que são transportados. Existem propostas do CETICESP e das empresas para controlar e tentar vencer essa situação, propostas para serem levadas aos parlamentares. Existem parlamentares que estejam buscando vocês para resolver esses problemas? Sem sombra de dúvida. Na realidade, o setor transporte rodoviário ele sofre de um leque gigantesco de problemas. Os problemas que toda iniciativa privada sofre no Brasil, com excesso de burocracia, excesso de carga tributária. Os empresários gastam cerca de 45% a 50% do seu tempo resolvendo problemas. Eles poderiam estar gastando esse tempo, otimizando
otimizando processos, inovando nos seus produtos, inovando nos seus serviços, para poder contratar mais pessoas, para poder fomentar o crescimento econômico do país. O tema sobre a questão do combustível é aquele velho tema onde o governo tenta controlar um mercado que não deveria ser controlado. O mercado de distribuição, o mercado de exploração de combustíveis deveria ser um mercado incentivado a ser um mercado aberto e concorrencial, não com um domínio de poucas empresas. Então esse é o grande motivo. Não basta apenas privatizar, você tem que dar uma regulamentação leve para que esse mercado possa ter uma quantidade grande de empresas operando e aí a lei de mercado, a lei concorrencial equilibrar o preço desse produto, a qualidade desse produto ou desse serviço. Então isso passa pelo modelo aí do problema do combustível no país. Promover de fato o livre mercado, Sim. Até porque os transportadores enfrentam o livre mercado na formação do frete e não conseguem ter o benefício do livre mercado na formação de planilha de custo. Não, nenhuma. Aliás, o setor, e eu tenho uma teoria de desequilíbrio econômico. As transportadoras, na esmagadora maioria, vivem um desequilíbrio econômico. O que isso significa? Elas consomem de um mercado fornecedor fechado, monópolis ou oligopólios, e prestam serviços na maior massa de transportes, como por exemplo no agronegócio, para um setor fechado de compradores também. Então tem aqui um oligopsônio, que é o oligopólio do comprador. Então ela está esmagada entre dois oligopólios e vende no mercado concorrencial. E a gente tem que buscar no Brasil que o país todo melhore, que o país todo possa crescer e que todos os setores tenham um equilíbrio concorrencial de mercado. Porque atender as necessidades desses mercados é, na verdade, atender a necessidade do consumidor final, do cidadão. Sem dúvida. Porque é ele que no final paga por tudo isso. Sem sombra de dúvida. Ele paga por um transporte deficiente, ele paga por um transporte caro, o preço do combustível mais alto vai refletir no preço do produto na prateleira. Sem sombra de dúvida. E no acesso ou não do cidadão a produtos e serviços de melhor qualidade. Ele paga por uma carga tributária ineficiente, uma carga tributária que atrapalha as empresas no seu próprio desenvolvimento. Paga pelo excesso de burocracia. Paga pelo excesso de burocracia, e esses são os grandes temas que a gente precisa batalhar por um Brasil melhor. Quando a gente fala que a gente precisa de um Brasil melhor, um Brasil mais enxuto, é esses temas que a gente precisa realmente tocar. A gente precisa criar uma cultura motivada à produção. Todo mundo tem que pensar em produção, porque é através da produção que a gente gera renda, gera trabalho e gera desenvolvimento. E vocês, no caso, a maior empresa que foi premiada hoje como a top do transporte, né, a Braspress, não o SiteCest, emprega 6 mil pessoas, e aí eu me lembrei que ela aluga um terminal num condomínio logístico lá em Campos, onde a gente é. E é interessante ver que uma empresa de tão longe, com tantos funcionários, está também empregando e gerando negócios e fazendo negócios em Campos. E Campos tem o potencial para se tornar um caminho, um nó de um corredor logístico. Está na BR-101, existe o projeto da EF-118, uma grande ferrovia cruzando vários estados, e está com o porto na porta. Exatamente. O porto está a pouco mais de 40 quilômetros de Campos. Precisa do transportador rodoviário para ligar tudo isso, como se diz, a ferrovia não vai passar dentro do navio e o navio não vai passar na ferrovia. E nenhum dos dois vai chegar até o consumidor sem transporte rodoviário. Exatamente. E o que o município ou os municípios da região podem fazer para melhorar a condição de trabalho do transportador rodoviário? A Braspress é uma organização de 97 filiais em todo o país. Operamos também o Mercosul, Argentina, Paraguai, estamos abrindo novos países. 6 mil colaboradores, mais 2 mil colaboradores terceirizados, 100% dedicados. Então a gente está falando de uma operação com 8 mil vidas participando, tem uma relevância muito importante, está buscando os seus negócios em outros países, ou seja, levando o nome brasileiro, o empreendedorismo brasileiro para o mundo. A gente tem uma operação muito importante em Campos. Campos, como você comentou, é um entroncamento logístico muito importante para o país. A empresa que não se situar em Campos, as empresas que operam, obviamente, em uma plataforma logística nacional, não se instalarem em Campos de Goyacazes, vão estar fora do mercado. Esse é um fato muito importante. Agora, em termos de município, o que os municípios podem fazer é chegar em um entendimento entre os municípios ao seu redor para poder fazer uma regulamentação do transporte rodoviário de cargas padronizado. As grandes regiões metropolitanas, por exemplo, os transportadores sofrem muito, porque cada um dos municípios fazem uma regulamentação em relação a horário de restrições de circulação de veículos, carga e descarga, combate ao roubo de carga, tamanho e medida
saídas dos veículos de carga, vagas para carga e descarga de mercadorias, diferente um do outro. E a gente não tem uma padronização, e quando você não tem uma padronização, isso começa a atrapalhar a produtividade. E quem paga no final do dia é o consumidor novamente. Muito obrigado, Taiguara. É um prazer recebê-los. Com você, foi um prazer estar podendo levar as informações, sua experiência para o pessoal lá de Campos. E espero um dia te receber lá também. Com certeza, vai ser um prazer, satisfação em recebê-lo aqui. Espero poder estar com o pessoal de Campos, conversar com todos vocês, levar propostas, mas acima de tudo, aprender com a população da cidade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E por fim, a empresa eleita em primeiro lugar pela indústria de plásticos com a nota 4,21 e que leva o top de transporte 2018. E ela é a Veículo Transportes. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. A transportadora que alcançou o maior número de votos na pesquisa 2018 entre os embarcadores de cargas dos 14 segmentos. Assim, o top do transporte 2018 na categoria Preferência Nacional vai para a Braspress. Isso aqui não é fruto do nada. São 98 filiais distribuídas em todo o território nacional. 95% da última milha coberta pela nossa companhia. 6.000 funcionários. Nenhuma dessas pessoas trabalham menos do que 15, 16 horas por dia. É o sentimento do inconformismo, de não concordar com crise, de dizer que nós não participamos dela, que nós estamos num Brasil que dá para fazer as coisas a despeito de todas as dificuldades que eventualmente possam estar à nossa frente. 2015 vespera uma recessão com uma inflação de 2 dígitos. Nada pior para deixar o campo de trabalho, o campo de negócios mais hostil. O que fazer? Perecer? Morrer? Entregar os pontos? Trabalhar. É trabalhar, pessoal. Nós não estamos aqui, eu não vim aqui para só receber este prêmio e nem para ensinar, porque na verdade uma parte fundamental desta outorga eu devo a todos vocês que nos motivam todo dia na concorrência. Quem nós somos aqui neste auditório? 161.000 transportadoras cadastradas na Agência Nacional de Transportes Terrestres. O cadastro vieram para quantas? 1.200. De 1.200 viemos para 70, numa das atividades mais pulverizadas do Brasil, aonde nós vivemos sob um regime da livre concorrência determinado pelo mercado. E quem é o mercado? Somos nós. Nós fazemos o mercado. Porque os nossos fretes estão baratos, porque os nossos fretes estão baixos, porque efetivamente nós é que fazemos isso. Não porque o embarcador não impõe condição. Ele não impõe condição. Nós aceitamos as condições do embarcador, mas aceitamos por estarmos também numa atividade extremamente pulverizada e que não precisa da tutela do governo para editar uma tabela de frete mínimo. Enfim, vocês nos motivam a cada dia
A cada dia que passa, vocês geram nos nossos 6 mil colaboradores em todo o país a expectativa de que nós podemos fazer melhor. E quando nós erramos, a gente conjuga o inconformismo, não aceitar o erro, não aceitar a falha, não aceitar a submissão, porque é disso que nós vivemos, de construir a cada dia, cada tijolo do nosso negócio. Outro dia nos perguntaram, um cliente que foi nos visitar lá no Planeta Azul, Urubatã, qual é o segredo desse desenvolvimento tão rápido de vocês? A empresa foi fundada por mim, pelo Patrick, no dia 1º de julho de 1977, portanto já se vão lá 42 anos, errando muito, gente, acertando um pouco, cometendo erros todos os dias. E como nós não somos sábios, não aprendemos com os erros dos outros, nós aprendemos com os nossos próprios erros, e hoje nós conseguimos errar menos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós somos uma empresa que temos 97 filiais, temos 2.000 e poucas unidades de caminhões, temos equipamentos, tecnologia, automação, mas o nosso maior patrimônio reside na nossa gente. O nosso principal patrimônio reside nas pessoas que fazem a Braspress. E o principal patrimônio de todas as empresas de transportes que aqui estão também reside nos nossos profissionais. Gente sofrida, mas comprometida com o nosso negócio, comprometido com a logística do país, comprometido com o direito de fazerem com que as pessoas possam ter expectativa de receber a sua produção, de receber o seu produto. Eu costumo dizer que nós somos uma fábrica de desejos, porque as pessoas desejam receber aquele produto que o embarcador colocou nas nossas mãos. E esse desejo, a nossa fábrica de desejo, ela é um exercício que todos nós fazemos todo dia no exercício do nosso mistério. Nós não ensinamos nada, a gente aprende com a concorrência, mas o que a gente quer deixar é que nós possamos inspirar uma nova geração que está por vir, uma nova geração que está florescendo, que está aparecendo no nosso transporte, e que possa efetivamente receber um transporte rodoviário melhor do que aquele que nós pegamos, e seguramente, e que possa entregar para gerações futuras uma atividade econômica melhor do que essa que nós estamos entregando. Isso é o desenvolvimento humano, isso é o desenvolvimento do país, e oxalá, a partir do dia 1º de janeiro, nós possamos cambiar, nós possamos trocar a ideologia que estava norteando esse país, para que nós possamos consagrar como principal polo de desenvolvimento do nosso país o empreendedorismo, o empresariado, a produção, e não a especulação, e não a corrupção, e não a evasão de divisas. Eu acho que é isso que todos nós esperamos. Muito obrigado, nós estamos muito felizes. Nós ganhamos há 4 anos atrás, nós ganhamos esse mesmo prêmio. Ficamos em segundo lugar nos 2 anos seguintes. O ano passado nós tivemos a honra, a alegria e o privilégio de dividir com a TNT, uma organização de cunho global, com quem nós temos a honra de podermos estar dividindo esse mercado. E hoje nós vencemos novamente, fruto da pesquisa que é feita com os nossos clientes, a quem nós dizemos que eles são o motivo da nossa vida e o motivo da nossa existência. Nós queremos agradecer aos nossos clientes e dividir isso não só com vocês, mas também com todos os nossos funcionários. Muito obrigado.